Aleluia. Louvado seja Deus em nossas vidas. Que Jesus esteja no coração de cada um. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, as nossas vidas. Amém. Hoje mais um dia que nos deu o Senhor. Hoje dia 5/11. Amém. De 2025. Deus tem falado aos nossos corações. Queridos, nesta manhã, de manhã profética, eu quero trazer para o teu coração, para a tua vida, aleluia, uma palavra de fé, uma palavra de transformação, a qual o Senhor ministrou em meu coração também. Amém? Louvado seja o nome santo de Jesus. Como de costume, já vou deixar o texto para que os irmãos já abram, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Amém? Um texto pequeno, mas um texto que vai falar profundamente aos nossos corações. Assim como falou ao meu coração, eu creio que vai falar ao teu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Antes de tudo, vamos orar ao Deus vivo. Feche teus olhos. Seu meu Deus eterno e amado Pai. Oh, aleluia, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, oh Deus, por mais um fôlego de vida. Obrigado, Senhor Jesus querido, por tudo que tem nos dado. Pai, nesta manhã, Senhor amado, que tu possa abrir, Pai, o nosso entendimento, que tu possa abrir, Senhor Jesus Cristo, Pai, os nossos corações, para ouvirmos e praticarmos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalha no sobrenatural das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, que tu venhas fazer milagres, Senhor Jesus querido, Pai, em nós, Pai, através da tua palavra. Sara o nosso corpo, sara a nossa alma, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amém? Vamos ao texto, diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, assentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. E então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Mais um milagre do Senhor Jesus na vida do homem. Glória a Jesus. Amados, esse texto ele tem algumas peculiaridades que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Amém? O título da mensagem de hoje é o clamor que rompe o silêncio. O clamor que rompe o silêncio. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos difíceis? Esse homem, Bartimeu, ele estava cego. Ele era cego. Ele não enxergava. E esse era um dos seus maiores problemas. Porque ele, sendo cego, ele não conseguia enxergar. Ou seja, ele não conseguia se sustentar. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis. As pessoas que tinham deficiências, elas não conseguiam trabalho.
elas não tinham como se sustentar. E a única forma que ela poderia se sustentar era mendigando. Só que naquela época que Bartimeu viveu, né, e que Jesus passeava andando na terra como homem, Roma era, né, que tinha dominado toda aquela região. E ali, cada mendigo, para ter o direito de mendigar, ele recebia uma capa. Essa capa é que dava autoridade a ele de estar ali pedindo esmola. Essa capa, ela não só tinha essa função de legalidade, né, para ele estar ali, digamos assim, era um mendigo, entre aspas, oficial, né, oficializado por Roma, mas ela também aquecia ele no inverno, nas noites frias. Era uma capa que servia, né, para ele deitar em cima, era uma capa que servia para esquentar ele numa noite fria ou no inverno. Então ela tinha várias utilidades. Quando o sol estava quente, ele poderia colocar ela como, né, uma tenda para se esquentar, para tirar o sol da cabeça. Então ali era um pedaço, né, uma capa, né, um pedaço de pano que resolvia muita coisa. E é o único bem que aquele homem tinha. Amém? Mas voltando ao texto. Amados, o cenário de Bartimeu, né, era um cego que morava em Jericó, né, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho, como diz no texto. Bartimeu estava em seu lugar. Aquele que era o seu status, sua identidade, ele, né, era cego, como já falei, mendigo, né, usava uma capa, a qual, né, nós já demos a referência, e apenas, né, que era apenas o agasalho, a identidade dele. Mas o que fez a diferença em Bartimeu? O que fez a diferença na vida de Bartimeu foi Jesus. Jesus, ele foi o divisor de águas na vida de Bartimeu. De que forma? Quando Bartimeu aprendeu que ele precisava clamar. Quando ele aprendeu que o poder do clamor a Deus, a Jesus, pode mudar o quadro da sua vida. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Já sabia, por ouvir, quem era Jesus. E quantos hoje se encontram nessa condição? Você vai falar de Jesus, eu já conheço, mas anda distante de Jesus. Não, eu já fui da igreja, eu já sei o que a palavra diz, no momento certo eu volto para a igreja. E qual é o momento certo? Qual é o momento certo de voltar para a presença do Senhor? Qual é a hora certa de estar na presença do Senhor? Amados, a Bíblia diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Amados, se um dia vale mais do que na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar, eu não quero sair da presença de Deus. Eu não quero, eu não posso, eu necessito. A minha alma precisa estar na presença do Senhor, porque sem ela, sem essa presença de Deus na minha vida, eu não sou ninguém. E Bartimeu, ele já se achava um ninguém, justamente por precisar, né, pedir esmola. Com certeza ele queria ter uma vida melhor, com certeza ele queria ter uma vida digna. Ele não queria viver, ele era mendigo, ele era cego, mas ele não queria permanecer nessa condição. Bartimeu não queria estar mais nessa condição. E quando ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré ia passar por ali, querido, ele não deixou para depois. Ele não deixou para depois. Ele começou a clamar. Mas era um clamor diferente. Era um clamor diferente do que uma liturgia, do que apenas uma ladainha, do que palavras repetitivas. Bartimeu começou a clamar dentro do coração. Bartimeu começou a abrir, a rasgar o seu peito diante do Deus vivo.
E ali ele começou a clamar, começou a pedir, começou a colocar a vida dele na presença do Deus vivo. E ele clamava com grande voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras traduções diz: tem compaixão de mim. Independente da tradução, mas o sentido é o mesmo. Bartimeu abriu a boca e clamou a Jesus. E quando nós clamamos a Jesus, é quando o nosso clamor, ele rompe o silêncio de Deus. Aleluia! Remai de cantarai de súbia. Quando nós clamamos de coração aberto, quando nós clamamos com a nossa fé em punho, o Senhor, aleluia, ele rompe o silêncio e entra com ação e providência. E quando nós rompemos o silêncio de Deus em clamor, em oração, nós recebemos a bênção. Muitos ali diziam para Bartimeu: para, não continua, ele não vai te ouvir. E quantas vezes o diabo tenta falar isso em nossos corações, em nossas vidas. Quantas vezes Satanás tenta dizer para nós que para nós não tem mais salvação, que para nós não há mais libertação, que vamos nascer e morrer desse jeito. Quantas vezes o diabo coloca isso na tua vida e você dá ouvido às coisas do diabo. Mas Bartimeu fez diferente. Bartimeu, ele lutou com aquilo que ele tinha. Ele lutou com aquilo que ele podia, que era no clamor, que era clamar, que era abrir os pulmões, abrir a sua boca e clamar ao Deus vivo. E ali, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E Jesus disse: tragam-no a mim. E quando ele ouviu aqueles que estavam próximos a ele falar: olha, vai, vamos comigo, o mestre te chama. Oh, aleluia. Ele pegou o seu bem mais precioso. Ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso e lançou fora. Sabe por quê, queridos? Aleluia. Porque daquele dia em diante que ele ouviu o chamado de Jesus, ele falou: eu não vou mais precisar dessa capa, porque o Senhor hoje vai curar a minha vista. O Senhor vai me sarar. Aleluia. Bartimeu só queria uma coisa do Senhor naquele dia: ser curado, ter dignidade, ter uma vida com Deus. E ali, quando levaram aquele homem até Jesus, Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Mas Jesus sabia que ele queria ver. Jesus já sabia que ele queria ver. Mas Jesus mesmo assim pergunta: o que queres que eu te faça? E quantas vezes Jesus está falando isso para você, querido? O que queres que eu te faça? E você tampando os teus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você está com as suas vistas tampadas pela frustração, pelo dia a dia, pela cegueira espiritual dos últimos dias, e o Senhor na sua frente, dizendo: o que queres que eu te faça? Você achando que Jesus está lá à distância, mas Jesus está na sua frente, aleluia, perguntando para você: o que queres que eu te faça nesta manhã? E Bartimeu disse: eu quero ver. Jesus olha para aquele homem e fala: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aquele homem só queria ver, mas Jesus deu para ele algo muito mais do que a visão física. Ele deu a ele, aleluia, a salvação. Ele deu a ele uma bênção espiritual, além da sua bênção física, que era enxergar. E a primeira visão que esse homem teve foi a face do mestre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, a primeira visão, a primeira pessoa, a primeira coisa que Bartimeu viu quando Jesus lhe abriu os olhos foi a face de Cristo.
E quando o nosso clamor rompe o silêncio de Deus, nós começamos a ver a Deus em nossas vidas, face a face. Aleluia. E a Bíblia diz que Bartimeu, daquele dia em diante, ele passou a seguir a Jesus. Aleluia, ele passou a glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele não largou mais a Jesus. Daquele dia em diante, ele permaneceu na presença do Deus vivo. Porque ele já tinha mendigado por tantos anos, já tinha sofrido por tanto tempo. Mas quando Jesus mudou a vida dele, ele nunca mais precisou voltar para o mundo. Ele nunca mais precisou voltar a ser mendigo. Ele lançou fora a sua capa, a legalidade que o mundo lhe dava, para abraçar, aleluia, aquilo que o Senhor tinha de melhor para a vida dele. E assim o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Assim o Senhor tem de melhor para a sua vida, meu amado. Lança fora a capa da incredulidade. Lança fora a capa do pecado. E venha, aleluia, se revestir da glória de Deus. Deixa a escama cair dos teus olhos. Tira os tampões dos ouvidos. E veja aquilo que o Senhor tem para a sua vida neste dia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra falou profundamente ao meu coração. E se falou ao teu coração também nesta manhã, eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar intercedendo a Deus neste momento pela tua casa, pela tua família. Porque, queridos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, aleluia, quando nós entramos clamando a Deus de todo o nosso coração, o Senhor ouve e responde. E nesta manhã, que possamos lançar a capa da incredulidade fora, que possamos lançar a capa do pecado fora, que possamos lançar a capa do comodismo, que possamos lançar fora tudo aquilo que nos prende, toda a legalidade do maligno, para que possamos ser livres para caminhar, para adorar esse Deus, para receber de Deus o que Ele tem de melhor para nos dar. Amém? Feche teus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno e amado Pai, Deus, eu te agradeço por esta mensagem. Eu te agradeço, Senhor amado, por esse alimento espiritual para iniciarmos o nosso dia. E eu sei, meu Pai, que grandes milagres Tu vai fazer no dia de hoje. Pai, seja, Senhor amado, na vida espiritual da Tua igreja. Seja, Senhor Jesus Cristo, Pai, na vida financeira. Seja no trabalho, seja na saúde. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu profetizo, Senhor amado, nesta manhã, Pai, os olhos do Seu povo se abrindo, os ouvidos se destapando, meu Deus, a capa da incredulidade sendo jogada por terra. Meu Pai, eu profetizo nesta manhã, Senhor amado, a libertação da Tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, visita cada família, visita cada lar. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma, meu Deus, a cada vida neste dia e sempre, que possamos, Senhor, estar, Pai, a cada dia na Tua presença mais e mais. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, assim como tem abençoado a nossa. Amém? É um prazer estar com os irmãos. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu amo estar na presença do Deus vivo. Aleluia. Que Deus venha abençoar a sua vida. Estou orando pela vida de cada um. Amém? Seja inscrito, seja não inscrito. Amém? Que Deus venha falar. Na descrição do vídeo tem os nossos anúncios. Que Deus venha abençoar. Dá uma lida lá na descrição desse vídeo. Amém? Veja o que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Deste dia. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um nesta manhã e sempre. Em nome de Jesus. Tenha, aleluia, uma quarta-feira abençoada. Que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus.